Bom dia! Bom dia! Animadas? Sim. Ótimo, eu também muito animada. E nós vamos orar. Deus, nosso Pai, obrigada, Deus, porque sempre que a gente se reúne para aprendermos mais, isso é inspirador, isso é algo que traz assim uma grande motivação no nosso coração, que é o preparo que o Senhor quer nos dar e deixou tudo na Tua palavra. Então, obrigada por cada mulher aqui. E que a nossa vida, Deus, seja um conselho vindo da sua palavra, através do Espírito Santo, que é o maior e perfeito conselheiro que o Senhor deixou para a gente. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de abrir um parênteses agora. Podem deixar a apostila assim à vontade, porque a gente ainda não vai mexer nela. Sobre algo muito importante no aconselhamento bíblico. Na verdade, é algo que tem que fazer parte da nossa vida, diga, da minha vida, em todas as áreas. Mas, como a gente está num curso de aconselhamento bíblico de mulheres, eu quero especificar. E esse parênteses diz respeito à palavra discrição. Digam, discrição. Isso Deus quer de todas nós. Mas se tratando de conselheiras bíblicas, se tratando de lidar com informações que fazem parte da vida de outra pessoa, isso tem que estar totalmente em alta na nossa mente, a gente tem que vigiar. A gente tem que... talvez algumas pessoas, ao longo da sua vida, vieram do ambiente em que tudo se conversa, tudo se comenta, e talvez tenha um pouquinho mais de trabalho. Mas precisa ser uma meta nossa a discrição. Discrição, ela é um ponto tal que, vamos supor, vou aproveitar que tem mãe e filha aqui, Hélida e Duda. Aí, Duda, chega aqui um pouquinho fazendo favor. Suponhamos que a Duda fez um aconselhamento comigo, óbvio que pela idade dela, não é? A mãe sabe, a mãe autorizou, provavelmente a mãe perguntou alguma coisa, umas perguntam demais, outras perguntam menos, dependendo do que for. Mas aí eu aconselhei a Duda, e ali naquele aconselhamento, ela comentou algumas coisas que não tem necessidade, algumas coisas de menina que talvez no momento não precisa eu chegar ali e falar nada para a mãe dela. Foi uma coisa ali que ela abriu o coração. Aí, senta lá. Aí eu chego aqui, passei uma tarefa, encontro com ela e a Hélida está junta. E aí, Duda, fez aquela tarefa, melhorou aquele negócio que você estava sentindo, aquele pensamento passou? Mas a mãe era perto da mãe dela. Às vezes é perto do marido, às vezes é perto de uma amiga. Então, isso não pode acontecer. Vamos repetir, discrição. A gente tem que ter zelar pela informação daquela pessoa. E outra coisa, além dessa discrição de não fazer isso, ainda tem uma outra coisa que eu quero que vocês saibam, que é não precisa. E nem é necessário as pessoas da nossa convivência, filhos, amigos, saberem quem a gente vai atender. Eu lembro que desde o começo da igreja a gente sempre fez aconselhamento e as meninas eram pequenas, às vezes ia para a igreja, mãe, tem muita coisa hoje? Tem reunião, tem aconselhamento. Aconselhamento para quem? A gente falava, a gente não comenta o nome das pessoas que a gente faz aconselhamento, não tem necessidade, nem de falar o nome. Vou lá que eu vou aconselhar a fulana. Para que a gente vai despertar na cabeça do outro? Mas será que a fulana tem alguma coisa? Nossa, mas ela é minha amiga e nem falou comigo, por que será que ela marcou um aconselhamento? Então, são coisas assim, o máximo, inclusive aqui na igreja mesmo, o máximo ali na secretaria, que a equipe da secretaria fica sabendo, é assunto. Assunto é financeiro, família, emocional, casamento, filhos. Essas palavras, eles estão tão acostumados. Filho, casamento. Na hora da gente direcionar. Fora isso, nada é comentado. Fora isso, é uma reserva. Só que, às vezes, a pessoa assim, não pensa. Fui lá na igreja agora. Para vocês terem uma ideia, até as conselheiras do CR, elas não ficam anunciando aí para todo mundo de quem que elas são conselheiras. Por quê? Porque não precisa nem saber se a pessoa quiser falar que ela está fazendo CR para alguém, ela é que vai falar.
Então, a gente tem que ter esse zelo, digam zelo, essa discrição, repetindo, discrição. Tá? Nada de comentários, nem em casa, nem numa refeição. Hoje eu vou atender a Cláudia. Hoje eu vou atender a Cláudia. Para que alguém precisa saber que a gente vai atender a Cláudia? Tá bom? Então, é um cuidado. Uma coisa que a gente tem que estar antena ligada, que é sobre isso, discrição. E a segunda coisa que eu vou repetir agora, que a gente já viu, já falei em mais de uma aula, e tem que estar gravado, que tem que estar gravado, a gente repete, então tem que estar gravado, que nós não queremos pessoas dependentes da gente, não é isso, isso não é pregar a palavra, isso não é o evangelho libertador, isso não é o evangelho de salvação. Então, a gente quer que a pessoa aprenda como ela pode crescer com Deus. Como ela pode, porque se a Bíblia fala que quem entrega a vida para Cristo recebe o Espírito Santo, e que o Espírito Santo é um conselheiro, então nós já temos um conselheiro? Sim, mas Deus também fala na palavra, aconselhem-se uns aos outros, né? Ajudem uns aos outros, exortem, ensinem. Isso é uma coisa, mas criar dependência da pessoa, isso não é saudável. Então, nós não queremos como conselheiras isso. Amém? Não queremos? Não queremos? Não, isso mesmo, não. Agora, eu ouvi, eu tenho que ver aqui se foi da manhã ou da tarde. Uma, duas, as duas que eu lembrei aqui são da tarde. Alguém aqui passou já nesse período dessas aulas, hoje é a terceira, alguém já teve uma experiência de aconselhamento que colocou em prática, já colocou em prática o que está sendo aprendido aqui, nessa turma? Alguém já? Dona Sônia, a senhora pode rapidamente compartilhar como que foi para a senhora, assim, o que a senhora botou em prática? Som. Olha, eu coloquei... Espera aí, bota assim, Dona Sônia. Não, já está ligado, só perto da boca. É assim, eu coloquei em prática aquilo que... tá. Vou segurar para a senhora. Primeiro eu tenho que aprender a segurar, né? Eu seguro, vai. Então, eu coloquei em prática assim, tudo aquilo que eu aprendi aqui, que eu conversei com você, que você me orientou. Então, essa orientação eu passei para as pessoas. Eu não vou também expor aqui. Não pode dar detalhe, né? Mas assim, som. Também eu dei um microfone ruim para a senhora, né? Quase, a culpa é do microfone, porque não está bom. A senhora fez o passo a passo. E como a senhora sentiu o resultado? Ela acabou de falar aqui que ela fez passo a passo e já sentiu uma diferença. Falou muita diferença. Som. Espera aí que eu vou achar o microfone bom aqui. Mas se não, eu vou repetindo o que a senhora está falando. Ela falou que o caso era difícil, mas ela sentiu que esse preparo ajudou a conduzir o aconselhamento de uma boa forma. Mais alguém? Pode, mas se a perguntinha pode, só espera um segundo. Mais alguém? Colocou em prática com os passos? Colocou, Zenilda? Passo a passo, quais passos você usou? Não se precipitar. Deixar a pessoa falar, né? Você não se precipitar, não abrir a boca e já querer dar a solução sem ouvir a pessoa, é isso? Olha, que bênção, e sentiu que funcionou bem? Muito bem. Pergunta, Hélida. Você falou na primeira aula, bateu bastante nessa tecla de que todo um bom conselheiro é uma boa aconselhada. E quando você se depara com uma situação de um aconselhamento e a pessoa já chega, eu queria saber que resposta, que posicionamento eu colocaria, que ela começa, ela passou por outros aconselhamentos com outros líderes, né, até com seus próprios líderes, e começa a falar, porque talvez não foi o que ela queria ouvir. Tá, ela vai falar mal dos líderes? Assim, como que eu me posiciono nessa hora? Tá. Som. Primeira coisa, a gente não vai ouvir a pessoa falar mal dos outros conselheiros. A gente vai falar assim, a gente
a pessoa começou a falar mal dos outros conselheiros, você fala, olha, vamos combinar assim, eu quero muito ajudar você, eu quero saber qual é o problema que não foi resolvido, porque os outros conselheiros nem estão aqui para poder dizer o porquê foi orientado assim ou assado, e não vamos entrar nesse mérito, entre nós, a gente não ouve falar dos outros, mas a gente quer ajudar você a resolver o problema. Qual é o problema que ainda está pendente? Qual é a ajuda que você ainda precisa? Aí, às vezes, é um mau hábito. A pessoa tem um mau hábito e ela nem percebeu que ela estava falando mal dos outros. Aí, normalmente, elas dão uma consertada. Falam assim, mas não é que eu queira falar mal do conselheiro, mas é porque não adiantou. Às vezes, não adiantou por uma falha na comunicação. Às vezes, não adiantou porque entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Às vezes, a pessoa pode ter interpretado errado. Às vezes, ela pode ter ido para um conselheiro e não deu certo, ela deveria voltar e falar, olha, não deu certo com aquele conselheiro, eu gostaria de outro. Gente, as pessoas têm liberdade, a gente só não vai ficar ouvindo falar mal dos nossos irmãos em Cristo, tá? Mas fala, não, você tem liberdade para trocar de conselheiro, não é? Se houve um problema grave, referindo os seus conselheiros, você fala, então vamos procurar quem pode ser parte do procura quem é parte do problema ou da solução. Eu não posso resolver essa questão para você do que aconteceu com esse conselheiro, mas procura lá a liderança, então, e coloca a par, se for realmente necessário, tá? Mas a gente não vai dar nosso ouvido para ficar ouvindo falar daqueles que estão ali dando a vida, né? A gente não vai acertar sempre, às vezes a gente erra, mas a gente quer ajudar a pessoa, então ela pode, de novo, tentar ser ajudada. Aproveitando a pergunta da Hélida, alguém quer fazer alguma pergunta? Que semana passada, depois da aula, umas duas me perguntaram alguma coisa. Alguma dúvida assim que está martelando na sua cabeça? Estão pensando? Vocês podem anotar, tá? Lembrei em casa. Anota, traz e pergunta na aula que vem. Vamos deixar combinado assim? Tá? Não tem nada agora? Não? Denise? Por exemplo, eu tenho muitas pessoas que não conhecem a Jesus ainda, então eu posso aconselhar biblicamente essa pessoa? Ótima pergunta. É que, na verdade, não é que a pessoa tem que ser convertida para a gente aconselhar. São dois setores diferentes. Eu vou explicar. O que foi falado é que a primeira coisa do aconselhamento, que é assim, né? Uma pessoa vem te pedir um pão duro, mas você acabou de fazer um pão fresco. O que você falaria para a pessoa? Olha, ela tem pão duro, estou com fome. Você fala, nossa, acabei de fazer um pão fresco, eu vou te dar. Então, a pessoa vem pedir um aconselhamento, se ela não tem Cristo, você tem muito mais do que só aquilo que ela está pedindo. Então, a primeira coisa é oferecer para ela o conselheiro que ela poderá ter por toda a vida. Então, esse é o primeiro passo em casa, no trabalho, na rua, na porta do colégio. É nesse sentido, tá, Denise? É a primeira ajuda, não necessariamente nessa ordem. Nossa, tua amiga está lá chorando, falando sobre um problema, você aconselha aquele problema. No final, você fala, olha, eu tenho algo mais para você. Gostaria de oferecer, se você perguntar e oferecer, se você já entregou a sua vida 100% nas mãos de Deus. As pessoas normalmente falam. Aí, quando você explica o que é, aí elas falam, assim não, assim ainda não. Você gostaria de fazer isso agora? E aí você vai, apresentando ali o plano da salvação. Então, não é que a gente não aconselha, mas a gente dá o que a gente tem de melhor no pacote ali, acrescenta. Em relação à igreja, não tem como hoje, gente, nós atendermos liberadamente externo, né? Minha vizinha, não sei quem, não sei quem. Não damos vazão. Aí, normalmente, a gente fala, traz no CR, traz no culto, leva no GA. Fala, eu quero ajudar você, vamos lá no GA que a gente ora por você. A gente não consegue na agenda também estar atendendo pessoas de fora indiscriminadamente, assim, abertamente, tá bom? Esclareci? Mais alguma dúvida? Não? Então tá. Vamos para a próxima etapa?
Sim, então vamos lá. Esse tema que eu preparei agora para essa parte da aula são assim tipos de tarefa, né? Nós já falamos na tabela, na sua tabela, que você deve ter estudado pra caramba e já está toda semana estudando, tem ali tarefas, né? Venha no CENIB, escolha uma matéria que vai te fazer crescer, vai no seu GA para estarem orando por você, acha um GA. Venha no culto, que o culto é uma palavra que já traz tanta luz. Então, tem todas aquelas. Agora, aqui eu coloquei outros tipos de tarefa. O conselheiro, ele vai mapear dados, muitas vezes no aconselhamento. Por exemplo, a pessoa está ali com uma queixa e uma tristeza que muitas vezes com acesso de ira. Você vai olhar para a pessoa, você vai fazer perguntas e anotações. Quando você fica mais triste? Quando você fica com mais raiva? Às vezes, a pessoa nunca parou para pensar quando é que às vezes são picos. E ela nunca percebeu que esses picos, às vezes, estão ligados até à TPM, por exemplo. Ou estão ligados à visita da sogra. Ou estão ligados ao almoço em família de todo domingo. Então, a gente, com perguntas, isso nos ajuda o caminho a seguir no aconselhamento e ajuda a própria aconselhada a se conhecer em áreas que ela não tinha percebido. Por exemplo, teve uma aconselhada, um tempo atrás, que nesse mapeamento de dados, para poder passar a tarefa, não é? Nesse mapeamento de dados, que também você vai passar como tarefa para a própria pessoa mapear seus dados, era um estresse e uma briga todo final de semana. E aí eu perguntei, mas como é o final de semana? Normal. Aí mas não tem nada específico. Tem um almoço em família. Mas onde é o almoço em família? Na casa da sogra. E como é o seu relacionamento com a sua sogra? Estressante. Então, na verdade, por todo domingo ter o almoço na casa da sogra, na sexta, a pessoa já começava a ficar mal. Por antecipação, irritada, mal-humorada, desprogramando aos poucos, por antecipação, e não tinha percebido que o ciclo estava ligado àquele evento. E aí a pessoa entendeu. O que fazer, então? Olha, você gostaria de viver uma vida do que depender de você difícil com a sua sogra? Não. Você gostaria de viver em harmonia? Sim. Você quer passar isso para os seus filhos? Esse bom relacionamento em família com os avós? Sim. Então, vamos fazer assim? Você já sabe que todo domingo é a casa da sogra. Então, já fique em oração durante a semana. Ore pela sua sogra. Ore pelos seus ouvidos, para você aprender a ouvir coisas que você não gosta e deixar para lá. Ore pela sua boca, para as palavras que saírem dali serem palavras que abençoem. Tome decisões. Porque se a sua sogra não mudar, se os cunhados não mudarem, você escolheu que quer viver bem com a família. Então, você vai precisar aprender a lidar com essas falhas. Se prepare, não seja pega de surpresa em todo o almoço. Se prepare, vá no Espírito, repita a palavra, tome decisões. E acredita que virou uma paz? Foi um processo. Teve quedas, teve levanta, cai. Mas a pessoa passou a se conhecer também. Ao invés de conhecer o outro, conheceu a sua área vulnerável. Aí continua, né? Quanto tempo tem acontecido isso? Anote quando isso aconteceu essa semana e como você reagiu. E aí a pessoa vai fazendo um mapeamento. Ela vai vendo a sequência de quando, por quê, o que detona, o que aciona aquele comportamento. Junto com isso, né, além da tarefa de mapeamento de dados que a gente pode dar para a pessoa, que já ajuda ela e ajuda a gente na direção, na condução do aconselhamento, textos bíblicos para ela decorar, para ela ler. Palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Gente, às vezes a mente ela é muito assim, muita coisa entrou que não deveria ter entrado, muitas verdades que parecem verdade, mas que são mentiras, muitas crenças, muitas convicções, padrão de pensamento. De repente, toda vez que você encontra com o seu pai,
E você fica sempre esperando uma palavra de bênção, que ele nem imagina como corresponder a essa expectativa ou não consegue, você fica mal. Qual que é a solução para isso, gente? Qual que é a solução? Qual que é a garantia que a gente tem que o Pai vai suprir essa nossa expectativa e desejo? Você pode falar com ele e não dá certo. Você pode falar com ele. E você pode falar com ele e causar um mal no coração dele tão grande, e aquele mal virar uma depressão ou um ataque em cima de você, porque tem gente que se defende atacando. Você vai ter que ter uma direção do Espírito Santo. Se falar, resolve. São poucos os pais que eu conheço, incluindo pais e mães na face da terra, que funciona o filho falar algo realmente que bota o pai em xeque-mate, que faz o pai se sentir, você está querendo me ensinar agora, eu não sou bom o suficiente. A maioria vai encarar assim. Eu não estou generalizando, dizendo todos, mas eu estou dizendo que grande parte dos pais tem dificuldade em serem confrontados pelos filhos. Então, você pode até tentar, com uma graça e direção de Deus, e estar preparado para depois dizer assim, tentei de tudo. É melhor você olhar o que seu pai tem de bom e dizer, obrigada, Senhor, por isso, que eu não recebo dessa fonte. Sabe o que eu tenho visto? Que tem atrapalhado muitas pessoas no aconselhamento e feito a vida, às vezes, não andar para frente. Imagine que aqui tem uma fonte. Consegue imaginar? Imagina que aqui tem outra fonte. E aqui tem outra fonte. Nossa, lembrei que eu tirei uma foto. Espera aí, até pedi para colocar aqui, Elô. Como que eu faço? Ai, gente, olha aqui. É assim, eu ando na rua e tudo que eu faço no dia a dia, quando eu vejo uma coisa que dá para explicar, eu me animo. Eu parei na calçada da Adri e agora é isso aí. Ó. Imagina, não vamos imaginar a fonte, não. É assim, vou explicar primeiro com a fonte, depois eu explico ali. Tem várias fontes. E eu fico aqui, eu quero receber isso da minha mãe, mas que frustrante, vou ficar com quantos anos? Isso não vem. Só que eu tenho visto que às vezes não vem mesmo. Às vezes a pessoa morre e não vai sair o que a gente quer daquela fonte. Pode ser a mãe, o pai, o filho, a esposa, o marido. Mas eu nunca vi Deus não abrir outra fonte e jorrar algo na vida do filho dele que o filho precisa, que não vem da fonte A, mas ele derrama de outra fonte. De outra fonte. Deus vai dar tudo que a gente precisa, mas nem tudo que a gente quer, e nem como a gente deseja, e nem a hora que a gente deseja, mas Ele é capaz de, com outras fontes, abençoar a nossa vida. Às vezes você fica querendo algo da sua mãe. Gente, a macieira vai nascer caju? Não, se eu quero que saia isso aqui da minha mãe, mas não tem, só tem maçã. Ah, mas eu gosto tanto de caju, mas não vai sair caju dali. Aí sabe o que Deus faz? Ele derrama caju de outras formas. Aí eu posso provar aquilo ali e falar, nossa, isso é bom, Deus está me dando. Né? Deus está me dando isso. Esses dias uma pessoa falou para mim, passei anos querendo filhos. E como eu era triste. Até que eu vi que eu tinha filhos. A gente não cria filhos para Deus fazer o que quer deles. E eu descobri que eu tenho tantos filhos na fé que eu tenho visto crescer e me amam. E Deus me deu de outras fontes. Né? Às vezes é com filho, às vezes é na própria finança. Algo que a gente gostaria de ter e a gente não tem o dinheiro para comprar, mas Deus faz alguém dar alguma coisa para a gente que a gente nunca imaginou e aquilo vem à existência. Então, a gente vai ajudar. Nossa tarefa como conselheira é ajudar as pessoas a renovarem ou resgatarem ou não perderem a esperança. Diga esperança. Que a Bíblia fala que Deus vai dar tudo o que a gente precisa.
Só que às vezes a gente acha que a gente precisa de algo, mas a gente não precisa. A gente gostaria. E aí, tem essa foto aqui. Será que apaga a luz? Alguém ali atrás, Giovana, pode apagar um pouquinho? Que eu acho que está meio pequeno. Eu quero que vocês vejam uma coisa aqui. O Jefferson falou no culto de uma árvore, lá na porta, na rua da nossa casa, que é um pé de fruta de conde, que vocês chamam de pinha, como é que chama, Raide? Nona? Nona mesmo? Avó? Tipo? Nona? Tá, é nona. Nona, a gente chama de fruta de conde. Tem esse pé lá, e muita fruta. Aí o César, de repente, cortou tudo. Estão vendo isso aqui? Estão vendo ali que tem outro? Estão vendo aqui que tem outro? Ó. Aqui, ali, ali. Enfim, essa árvore foi toda decepada. E a gente passou, só tinha o tronco com os cotoco pintado, acho que é um cal, um negócio lá que é para não dar um bicho. E aí agora está tudo florido. E olhando para isso aqui, eu falo, Deus, é isso que a gente tem que entender que o Senhor faz na nossa vida. Vou tirar uma foto, vou levar, só que eu esqueci que eu tinha tirado e mandado. Vou levar para a turma de aconselhamento bíblico. Aqui um dia, na minha vida, eu desejei, ou eu já tive um fruto. Ou eu só desejei um fruto aqui, ó, nessa área da minha vida. Ou eu tive e não tenho mais. E aí, de repente, você se sente igual esse tronco antes de florescer. Todo destruído. Seco, sem folha, sem fruto, sem nada, decepado. E aí o que acontece? Qual é a nossa tendência quando a gente se sente decepado em áreas da nossa vida? E uns em mais, outras em menos, não é? Dependendo do que Deus queira nos ensinar e do quanto a gente vai estar amadurecendo e crescendo e acumulando, não é? Experiências para, inclusive, repartir com outros. Então, isso aqui estava um fracasso, aí eu vou ficar olhando para onde, gente? Para onde que eu olho? Para aqui, onde não tem o fruto que eu queria, onde um dia isso foi tão lindo e agora cadê? Não tem mais. Ou então, mas como que tanta gente tem aqui, fruto aqui e não tem nada, só tem um toco. E aí eu olho para esse toco, eu olho para esse toco, eu olho para o toco que está aqui, aqui, e espalhado, porque eu sou uma boa imaginadora, mas sou uma péssima fotógrafa. Mas, enfim, a gente fica olhando para aquilo ali. E passa a vida, ou períodos da vida, olhando para aquilo ali. Só que se a gente está buscando a Deus de todo o coração, tenho certeza que está acontecendo o que acontece com essa árvore aqui. Outras áreas da nossa vida estão recebendo as bênçãos do Senhor. Infinitamente. E aí, aonde que a gente se perde? Olhando para o lugar onde não tem. Aí eu falei, Adri, vem cá, me diz uma coisa, aqui exatamente aqui em cima, não vai ter outro fruto? Não vai nascer nada aqui? Ela, em cima não, do ladinho. Do ladinho, do ladinho, do ladinho. Deus tem o novo, diga, Deus tem o novo. Deus tem o novo. Aí, eu estava lá na minha aula de exercício. E lá no exercício, vocês podem fazer isso também, porque às vezes, gente, a cabeça da pessoa está tão assim, que tem gente que precisa de um visual. Aí você mostra o visual e mostra a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que o sofrimento, que o nosso aperfeiçoar de caráter e a gente se tornar a imagem de Cristo, isso não vem através do sofrimento, que faz com que a gente tenha mais perseverança, que nos dá mais maturidade, não é assim? Sim ou não? Sim. Não estou falando aqui de masoquismo, estou falando de enxergar a mão de Deus na nossa vida com fé. E eu estava lá fazendo um exercício. Esse exercício aqui, ó. Quero explicar para vocês. Isso aqui é uma mola. E eu tenho que ficar com a perna assim, puxar isso assim. Ela me corrigiu depois para eu subir um pouquinho o cotovelo, mas enfim. Puxar um negócio assim e voltar.
e puxar. E aí nossa, ela falou assim, se tiver fácil, eu falei, que fácil? Nunca é fácil. Se tiver fácil, dá um passinho para trás, porque não é para ser fácil, que se tiver fácil não está sendo bom. E aí eu dei um passinho para trás. Quando eu dei um passinho para trás, ó, tá vendo o espaço que tem aqui? Tá vendo o espaço que tem? Ó, dei um passinho para trás. E aí, quando dá um passinho para trás, aquele negócio fica tão pesado, e ela fala assim, a prof, agora está fazendo efeito. Agora isso está servindo para alguma coisa, esse exercício. Eu falei, meu Deus, é assim a vida. Pode acender a luz, diga, é assim a vida. A gente não quer ter saúde? A gente não quer ter força? A gente não quer ter um músculo que sustente a coluna? Porque a gente vai os jovens vão para a academia para ficar bonito, mas depois dos 40 você nunca mais vai para a academia para você ficar bonito. Eu acho, você pode até pensar, você vai para a academia para tentar ter um músculo que segure a tua coluna para dar sustentação, porque vai chegando nos 50, é uma progressão. Só que para ter o resultado, diga, para ter o resultado, e ficar bom, você tem que fazer o exercício. E o exercício fácil não tá mexendo nem com uma pena. Então, quando você realmente consegue fazer com que aquele músculo seja trabalhado para te dar força, aí está funcionando. Aí eu falei para a prof, tira uma foto que eu vou levar para o meu curso, para falar para elas. Às vezes a aconselhada está ali e não consegue ver a mão de Deus. Tem problema que a gente caça. Tem problema que é pecado. Tem problema que foi por burrice. Tem problema que foi por desobediência. Mas sabe aquelas coisas inesperadas? Aquelas coisas sem explicação? Aquelas coisas que não foi você que procurou, mas estão acontecendo com você? Algo Deus está fazendo. A gente pode ir mais para frente. E o exercício fica fácil. Mas a gente vai ficar fracota. E a gente pode ir mais para trás. E a gente vai ganhando força. A gente vai ganhando força. A gente vai ganhando força. Até aquele versículo fala que a gente se torne inabalável. Diga, inabalável. Inabalável, igual Paulo. Eu acho que Paulo experimentou isso. Naufrágio, açoite, fome, perseguição. Na carne, gente, na pele. Mas é a história de um vencedor ou de um derrotado? De alguém que fez o exercício fraquinho, ou alguém que foi se fortalecendo, que podia vir o que viesse, que ele não esmorecia. Exercício forte. Muito bem. Leituras extras como dicas de leitura, né? Ontem até foi falado aqui na conferência. Os livros são ótimos, mas nada se compara à palavra de Deus. Esses dias eu conversando com uma pessoa que eu tenho muita intimidade, ó, é uma escolha. Ficar desse jeito ou buscar a Deus. Aí, mas eu busco a Deus, você nem sabe o quanto que eu oro. Eu falei, sim, você ora, você fala com Deus. Mas você lê a palavra? Você estuda a palavra? Aonde Deus fala com você? Você quer conhecer essa palavra? Então, conversar. As leituras extras, elas não são substitutas, elas são extras, diga as extras. Às vezes é conversar com pessoas, às vezes é fazer acertos, às vezes vai ter que pedir perdão para o marido, às vezes vai ter que pedir perdão para o filho, às vezes vai ter que pedir perdão para uma amiga de ministério, às vezes vai ter que retirar uma palavra maldita, uma palavra de desgraça, às vezes vai ser fazer uma lista de quantas vezes murmura por dia. Os coaches aí os coaches que estão fazendo agora dando curso de inteligência emocional, de tantas outras áreas, eles descobriram, eu não sei
aonde começou, porque tem vários espalhados, a fazer um exercício, que eu boto uma borrachinha, aí eles explicam que não pode ser na veia, pode ser aqui do lado, e cada vez que você faz algo que é aquilo que você não está querendo fazer, você puxa aquilo ali, que dói pra caramba, e o seu cérebro, tipo treinar cachorro, com choque, sabe? Aí adestra o cachorro, e aí o cérebro vai entendendo. A palavra de Deus, lida, estudada e repetida e assimilada, ela tem esse efeito na nossa vida. Ela é capaz de mudar, inclusive, a nossa concepção de mundo. Frequência na igreja, local, grupo de oração, anotação de mensagem. Gente, anotação de mensagem, ela parece anotação de mensagem. Primeiro, se aprende mais ouvindo e escrevendo do que só ouvindo. Segundo, tem gente que a mente divaga. Sabe o que é divaga? Está ouvindo, daqui a pouco não sabe mais nem o que está ouvindo. E terceiro, tem gente que vai precisar revisar aquela mensagem durante a semana em casa. Então, sempre anotação de mensagem é bom. Tanto que a gente faz para os teens, eles recebem todo ano o caderno deles de anotação de mensagem. Então, isso é um treino. Principalmente para aquelas pessoas que vão precisar durante a semana de um reforço, de uma coisa extra. Olha, uma coisa extra, ouça a mensagem no áudio. Leia as suas anotações da mensagem de domingo. Aí, toda semana, você encontra com a aconselhada, você tem que revisar a tarefa, você tem que ver se ela entendeu as tarefas antes de encerrar o aconselhamento. Duda, você sabe as tarefas aqui, né? Ela vai falar, sei. Então, fala para mim, Duda, quais as tarefas que você tem essa semana? Aí ela vai repetir. Aí você vai ter certeza que ela não voou. Tá bom? Estão dormindo? Estão acordadas? Ótimo. No aconselhamento, a aconselhada precisa aprender a olhar a motivação do seu coração e as suas dificuldades, o seu comportamento. Nem sempre é possível, porque uma aconselhada pode chegar para você cheia de boa intenção. Teve uma aconselhada, ela orou anos e anos e anos e anos pelo marido. Não ia para frente, não ia para frente, não ia para frente. O marido cristão. Até quando a mulher começa a fazer muito alarde. Mas por que eu queria que meu marido se convertesse? Por que você queria que seu marido se convertesse? Eu queria que meu marido se convertesse, porque o marido da fulana... Eu falei, quem disse que o dia que seu marido se converter, ele vai ter um caráter transformado numa mágica, assim como ele recebeu a salvação? Se você quer o marido convertido para seu benefício próprio, a motivação do coração... Além de não ser a melhor, você vai entrar numa furada, porque ele vai se converter e vai olhar para você e vai continuar fazendo as mesmas coisas, até Cristo transformá-lo durante uma vida, e talvez em algumas áreas não seja transformado. Como tem coisa que até hoje você ainda não foi e eu ainda não fui. Então eu falo, precisa ver a motivação do coração. Aí nessa situação particular, eu falei, mas... Por que você pede para Deus? Você pede por um prazer próprio? Ou você pede porque realmente você quer que o seu marido alcance essa bênção pessoal, com benefícios para a vida dele? Como é que você pede para Deus? E ela parou, uma mulher de Deus, assim, essa aconselhada, ela parou e falou, nunca eu tinha pensado nisso. Eu pedia para o meu benefício próprio. E ela mudou a oração naquele momento, fez uma oração de perdão a Deus, mudou a oração dela, e realmente o interesse ali se tornou a bênção na vida do marido. E teve uma guinada. Teve uma guinada. Então se eu fizer essa oração com sinceridade, vai ter uma guinada no dia seguinte, gente, só Deus sabe. As coisas espirituais... O que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, quanto tempo Ele vai demorar para fazer, só Ele sabe. Mas, enquanto isso, a gente tem que andar para frente. Amém? Princípios violados. Em algumas situações, você está lá no aconselhamento bíblico,
Lembra que eu falei que a gente precisa de discernimento? Discernimento porque não é regra. Toda vez eu vou achar um princípio violado. Não, mas eu estou falando aqui um pouco de tudo. Em algumas situações, sublinhe algumas, os problemas enfrentados da aconselhada são frutos de princípios violados. Então, quando? De novo, quando? Algumas, não tente tirar leite de pedra, tá bom? Você precisa aprender a fazer as perguntas que vão extrair qual o princípio que está sendo violado para a pessoa poder se sujeitar a Deus. A primeira pergunta sempre, viu, Denise, vai ser referente à salvação. Porque às vezes a pessoa é crente e ela fica pensando, será que eu perdi a salvação? Satanás coloca a dúvida na mente, principalmente das crianças. A segunda pergunta sobre mágoa. No CR, né, uma oportunidade de inventário, aqui tem várias conselheiras do CR, inventário e a escrita das memórias. Mesmo quando a pessoa vem para você, ela fala assim, olha, eu já tratei tudo isso. Que bom. Aí você não fica tentando adivinhar coisa que não existe. Você olha para a pessoa, se você perceber algo que ela não percebeu, você vai ajudá-la. Mas, se não, ela vai falar, olha, não tem mais nada, já perdoei meu pai, perdoei essa fulana, perdoei isso aqui. Mas, às vezes, tem uma mágoa. Importante checar também a autoimagem e o padrão de pensamento repetitivo. Às vezes, a aconselhada só olha para ela como se fosse sempre pior do que os outros. Gente, isso é um padrão de pensamento doentio. E, às vezes, ela começou isso quando criança. Vai mudar da hora para... Por milagre, ela muda de uma hora para outra. Milagre ressuscita até o morto. Mas, se não, é um processo. Porque foi anos se achando menos. Anos se achando menos. Isso acontece, ela pensa isso. Isso acontece, ela pensa isso. Sabe, é automático? E aí vai ser um processo também para a pessoa reverter e aprender o valor dela e lembrar ela mesma constantemente do valor dela em Cristo. A cura do problema, num caso desse aqui, de princípios violados, é a renovação da mente. Mudar a forma como você pensa, aprender a pensar o que Deus pensa. Então, você vai mudar a forma como você pensa, põe uma vírgula. E também aprender a pensar o que Deus pensa. E isso só indo para a palavra. Diga, só indo para a palavra. Não está escrito nos outdoors, não está escrito nas redes sociais, não... Né? Deus pode até te dar um sonho, mas você não vai passar o dia dormindo para receber tudo em sonhos. Não funciona assim. Isso vai envolver uma mudança de comportamento, de atitude. Então, precisa ter o retorno. Quem não está disposto a fazer a sua parte, está dizendo assim, eu vou continuar como estou. Princípios que, se violados, trazem problemas à nossa vida. Aqui tem alguns. E lembra que eu disse que você pode ter seu banco de dados? Você descobriu mais um, você coloca. Essa lista não é conclusiva, tá? Ela é uma lista para você dar sequência. Princípios que, se violados, trazem problema à nossa vida. Princípios de idolatria, né? O princípio é adorar somente a Deus. Quantas vezes a gente encontra pessoas adorando a sua profissão, adorando o seu título, adorando filhos? Ontem foi falado, repetido lá, a Alexandra na conferência, ela falou, seu filho você criou para ser uma só carne com outra pessoa. Seu filho não é para ser a prioridade da sua casa, sua mulher sim, seu marido sim. Primeiro lugar, e a gente está cansado de falar aqui na igreja, e é ótimo quando alguém repete, fala de outro jeito, e a gente está ali reforçando. Então, pode ser várias áreas da vida. Preocupar-se muito com as coisas terrenas, princípios de sujeição à autoridade, um princípio de arrependimento que deve vir após o pecado. Por que a pessoa não se arrepende? O princípio de entrega dos direitos, desejo por santidade, o princípio do perdão, da pureza de coração, o princípio da pacificação. Ontem fizeram uma coisa comigo, numa situação assim, e eu achei uma coisa desrespeitosa. Na verdade, foi uma coisa desrespeitosa, mas eu sei que não foi por mal, mas foi desrespeitoso.
E aí eu falei até para o Jefferson, conversando em casa, amor, aconteceu isso, eu deixei para lá. O que você achou? Ele falou, eu achei sem noção. Aí eu falei, mas você achou que eu fiz certo em deixar para lá? Porque o meu pensamento foi que a pessoa se entristeceria, ela não teria maturidade para aquela correção. E ainda ia ficar chateada. E eu achei que eu poderia suportar aquilo ali, não foi uma coisa grave, e ficar em paz. E não trazer um tumulto no ambiente onde seria ruim. E eu preferi ficar em paz. Aí ele falou, acho que você foi sábia, acho que, nesse caso, escolher a paz foi melhor. Então, a tolerância não é ser boba. A tolerância não é ser alguém que todo mundo passa para trás. A tolerância não é ser alguém que as pessoas fazem o que quer. A tolerância, em alguns momentos, ela vai ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Pela paz. Pacificação, um princípio de paz. Por que eu vou falar isso aqui? Porque é desaforo? Porque já virou um abuso? Porque eu não gostei? Mas vai fazer tanta diferença assim? Outro princípio, viver pela verdade. Né? No Vida Vitoriosa, a gente tem um dos passos até as formas de mentira, o princípio do amor, princípios de criação de filhos. Princípios de disciplina na igreja. Hoje, vão para o final da apostila de vocês, onde tem tarefas de casa? Acharam? Vira o verso. Lá no verso, vão para o ponto 5, a tarefa 5. Acharam a tarefa 5? Ih, gente, botaram um negócio de avaliação aqui, a secretaria botou isso aqui, copiou e colou isso aqui, tá? Mas não vai ter dia da avaliação, tá bom? Não tem prova, lembra? Eles copiaram o padrão lá, mas essa parte de avaliação não nos pertence. Ponto 5, ouvir a aula 3, que é hoje, vocês vão ouvir durante a semana, a aula de hoje, do CENIB, do curso Criação de Filhos, do pastor Mário, que vai estar disponível a partir de quarta-feira, que ele fala tarefas do homem, funções, responsabilidades do homem, responsabilidade da mulher. Então, é uma ótima ferramenta para vocês, como conselheiras, ouvirem o áudio dessa aula e terem guardado. Porque sabe o que uma conselheira também no banco de dados? Os áudios. No nosso grupo das conselheiras daqui, né, que servem toda a igreja, que não é do CR, são os aconselhamentos agendados, eu sempre coloco ali mensagens sobre ansiedade, criação de filhos, depressão, perdão, porque as mensagens são pregadas aqui e às vezes ficam perdidas, a pessoa nem sabe que tem no site. E a gente pode passar de tarefa para a pessoa ouvir e a gente também pode ouvir para relembrar e aprender mais. Então, essa é uma das tarefas de vocês, tá? Da semana. Vamos voltar lá para princípios violados, verso da folha. Os princípios violados, a gente já falou alguns. Agora, princípios que, se não entendidos, não são violados, são não entendidos. Ah, eu não entendo que a Bíblia fala que eu vou passar por tribulação. Quando que eu vou passar por tribulação? Eu falo que Deus gosta de variar. Às vezes, uma pessoa vai ter uma mesma tribulação por toda a vida. O Paulo tinha um espinho na carne que não variava. Às vezes, vai variar, dependendo do que Deus queira te ensinar. Lá em casa as meninas brincam, eu sempre faço piada com isso, né? Mas na época as lágrimas verteram, mas agora, graças a Deus, a gente vê a mão de Deus mesmo nos momentos difíceis. Eu falo que foi revezamento. O que foi com uma, nossa, agora eu já sei como que é quando acontece essa prova. Então, quando a outra fizer, ou a outra passar, nós já sabemos. Mas adivinha quando chegava a vez da outra? Nunca foi igual. Eram outras coisas. Aí você, nossa, isso foi tão... Deus queria ensinar, porque vai que a próxima... Chegava na próxima? Tudo diferente. Aí diz a mais nova que isso é o nosso currículo. Mãe, isso é o currículo seu e do meu pai. Como que vocês iam saber para ensinar os outros? Faz piada também, né? Mas, como que você vai saber quantos anos de tribulação? Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Sempre
aquela foto lá, sempre vão ter lugares onde a mão de Deus está presente na nossa vida, e os lugares que vão estar decepado, pintado ali de branco, como que já lacrado, mas Deus vai fazer, e Ele faz. E o Jefferson tem uma frase, essa frase é verdade, agora ela é minha também. Parece uma frase pessimista, gente, mas a gente não é pessimista, essa frase é realista. E esses dias passou por isso lá em casa. Eu estava vendo um momento lá, e aí, caramba, a gente estava cansada, eu dei uma murmurada. Aí ele falou, nada está tão ruim que não possa piorar. No dia seguinte, não é que piorou, que o negócio ficou mais difícil ainda? Então, nada está tão ruim que não possa piorar, mas nada está tão ruim que não tenha coisas boas e a mão de Deus na nossa vida. Então, se às vezes a pessoa não entende sobre tribulação, não entende que ela tem que ter uma autoestima, não entende que ela está com o foco errado, não entende que toda vez que acontece esse problema, ela sai do foco, não entende o que é propósito, não entende o que é alegria do Senhor, não entende o que é obra da carne, e então, essa falta de entendimento em si já vai gerar problemas que não precisavam, mas que vão acontecer. Ou em si só, isso já se torna um problema. Quais são os agentes de mudança no aconselhamento? Em dupla agora, vocês vão, uma ler para a outra aí, os agentes de mudança no aconselhamento. Já.